Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja Deus. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia ao livro de Cânticos, Cântico dos Cânticos. Glória a Deus. Pode estar escrito Cantares na sua Bíblia. Capítulo de número 2, verso de número 15. Subtítulo Esposa. Glórias a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Alguns ainda estão procurando. Amém? Cântico, capítulo 2, verso 15. Nos diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos pela Tua Palavra para que o bom Espírito Santo venha nos falar nesta hora, Senhor, de maneira clara, simples, objetiva, para a glória do Teu nome, Senhor, que venhamos aprender e guardar a Tua Palavra na tauba de nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome o seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Irmãos, essa mensagem, eu estava orando na madrugada e eu ouvi do Senhor. E eu orava pela igreja. E eu estava falando com o Senhor e eu ouvi assim: raposas, rapozinhas na minha vinha. Eu acordei e fui para a Bíblia. Enquanto eu estava ali meditando, o que significa raposa, rapozinha? Bem nítido. Aí veio no meu coração assim: prega. É algo que muitas das vezes, irmãos, nós deixamos passar desapercebido. Mas o fato de não conhecer a Bíblia, quando o Senhor falou isso, raposa, você ora, você pede a Deus uma direção e Deus te fala, raposa, rapozinha. Se você não lê a Bíblia, você vai falar o quê? Se alguém olhar para você, você está pedindo uma mensagem para Deus, alguém olha e fala, raposinha. Você vai achar que está te ofendendo, né? Mas não. Salomão, ele vai escrever, e ele vai usar esse termo, esse nome, vai usar essa qualificação, para que a gente venha entender. Falando de amor em cântico, Salomão escreve, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em... E eu comecei a meditar na palavra, e o Senhor, ele começou a trazer no meu coração. A vinha aqui retratada é a igreja. E o Senhor, ele trazia em meu coração algo que é maravilhoso. O que muitas das vezes nós esperamos por muito tempo. Mas às vezes, por um momento, nós perdemos. E você vai entender o que a raposa faz. Neste tempo, as vinhas era para eles tudo, porque tirava dali as uvas, se fazia os vinhos. Então era um grande comércio isso para eles. Só que naquele tempo tinha um problema. O problema dos vinhateiros eram as raposas. As raposas mais velhas vinham e comiam os frutos quando eles estavam prontos para ser colhidos. Elas vinham e pegavam aqueles frutos. As raposinhas, como não pode tirar o fruto, ela destruía as flores.
Quando chegava ali, próximo da primavera, quando era o tempo das árvores já formada, o tempo das árvores produzirem o seu melhor. Agora, quando falamos árvore, a Bíblia cita a gente. A Bíblia fala que Jesus encontra um homem, este homem está cego, e ele pede para que tenha visão. E o Senhor vai conceder a visão para ele. De que maneira? Ele vai cuspir no chão, untar o lodo, a saliva de Jesus com a terra, e vai passar nos olhos daquele homem e vai mandar ele lavar os olhos. Ele volta e o que ele vê? Árvores andando. Quem são as árvores? Nós. Nós somos essas árvores. Aqui, o que significa isso? Para os dias atuais que nós estamos vivendo. Eu vou falar para você, dá para plantar hoje uma planta frutífera e colher amanhã? Por que não dá? Com toda a tecnologia que nós temos. Porque precisa. Porque fruto é o que sai de dentro. Fruto é o que sai de dentro. Nós temos raiz. Aonde está a nossa raiz? Porque a gente se locomove, as árvores não. Aonde está a tua raiz? O que é a raiz para nós? Jeremias responde, nós vamos chegar lá. Aonde está a raiz que o homem e a mulher têm? Então nós vemos que as raposas elas vêm e colhem os frutos, roubam os frutos, e o vinhateiro fica no prejuízo. Então, Deus aprove pela sua palavra, pela divina revelação da sua palavra, alertar, aleluia, oh glória, algo que muitos estão desapercebidos e não terá volta. O alerta de Deus é segundo a palavra de Deus para nós. Não é no sentir, não é no falar, é mediante a palavra. Tudo que vem fora da palavra não é pertencente ao Senhor. Então tudo vem pela palavra. E nós devemos estar atentos. Irmãos, por muitas vezes, eu quase perdi muitas coisas. Porque gerar, a mulher que... Tem uma irmã ali que está grávida, né? Só uma aqui, né? Aleluia. 2, 3, 4. Não? Só 2? Só 2 por enquanto. Só 2 por enquanto. A tua, acho que a Gisele também tá. Não falou ainda, mas veio. Não? Ainda não, né? Ainda não. Mas vai chegar. É bom saber que tem um fruto de alguém que você ama dentro de você, sim ou não? Agora, custa caro carregar esse fruto aí dentro? O que custa para vocês carregar o fruto dentro? Você pode fazer tudo que você quer? Não, mas por que está te impedindo? O corpo é teu. Por que está te impedindo? Você pode correr? Não? Claro que pode, sai correndo. O que acontece se você correr? Há uma probabilidade de você perder o fruto. De quem que é o fruto? É teu? É teu? É seu? Tudo que é meu eu tenho controle. Tudo que não é meu eu não posso controlar. Mas aquilo que não é meu eu não tenho controle, mas eu posso ter cuidado. E tudo que eu tenho cuidado eu não perco. Só que tudo que é gerado dentro causa dor. Tudo que é gerado dentro e vai sair para fora, dói. A Bíblia diz que nós somos uma oliveira falsa, enxertado na oliveira verdadeira. Para a gente ser enxertado,
alguém em Israel, um judeu, alguém da parte do Senhor, de uma genealogia plena, pura, teve que ser ceifado. Um galho foi cortado para mim, para você ser enxertado. Oliveira braba. É isso que os textos bíblicos dizem. Então, quando nós somos enxertados porque somos incapazes de gerar fruto. Porque a oliveira braba, ela parece, ela tem folha, mas ela não tem fruto. Chega a dar flor, mas não dá fruto. Mas quando enxertada no que é verdadeiro, vai começar a gerar fruto. É isso que a Bíblia ensina. Então, entendemos que houve uma poda, houve uma perda. Agora, quem enxertou foi Deus. Quem sentiu a dor foi Deus. Quem permitiu gerar, Deus. Quem permite dar fruto, Deus. Nós podemos orar 30 anos, não significa que vamos ser alguma coisa. Você pode orar noite e dia, e não ser nada, não acontecer nada o resto da tua vida, e simplesmente ser salvo. Se for digno da salvação. A salvação não vem por obras, é pela graça. Graça a favor não merecido, não merecemos. Mas aprove ao Senhor, se nós nos mantermos nos padrões que é a palavra, o ensinamento de Jesus Cristo. Então, aí muda muita coisa, porque fruto pode ser roubado. Cuida da tua coroa, para que o quê? Então existe a possibilidade de alguém mexer naquilo que te foi dado, que você tem que zelar? E se o que te foi dado custar anos de guerra, você vai lutar? A Bíblia diz que nós não resistimos até a última gota do sangue, combatendo contra o pecado. Enquanto estivermos vivos, com saúde, devemos lutar contra o pecado. Agora, que pecado? Quais são os pecados? Como esses pecados entram na vida? Pastor, o senhor está lá em Cântico 2, verso 15, sim. Raposas, raposinhas, ladrões de frutos. O que pode te tornar infrutífero na presença de Deus, a ponto de ser irreversível? Às vezes nós olhamos somente o que nós queremos ver. Jesus, quando untou a saliva no lodo, passou, ele viu homens como árvores. O Senhor manda lavar de novo, depois ele enxerga novamente. Ele enxerga homens. Agora preste atenção. Quem fez o milagre? Jesus. O que ele viu? A árvore. O Senhor mais uma vez dá uma ordem. O que ele vê? O fruto. Quem é o fruto? Aquilo que Deus fez. E tem algo extraordinário aqui. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. E o Senhor, ele falou no meu coração, a igreja está em flor, meu servo. A igreja está em flor. É chegado o tempo de colher. É chegado o tempo que vai começar a dar fruto. Agora, contexto espiritual aplicado dentro do texto. Pai, já faz tempo que eu oro e não recebo. Pai, eu estou pedindo, o outro tem, eu não tenho. Pai, eu quero. E o Senhor está dizendo, é tempo de começar a dar os seus frutos. É tempo, a igreja já está em flor, meu servo. Mas o Senhor disse, é necessário tirar as raposas e raposinhas. O que traz isso para mim? O que traz isso para você? Aonde nós devemos ser vigilantes quanto a esta palavra? Raposas, aqui são os pecados que vai impedir, que vai roubar. Só que para a árvore é algo difícil,
A árvore é difícil para ela, quando alguém vai tacar ali um pedaço de pau para pegar o fruto, ela consegue pegar uma galha e bater de quem está roubando fruto? Não. Ela só sente dor. Ela somente vai sentir as dores. Então, ela vai sentir essas dores. E às vezes a gente tenta e não consegue pegar o fruto. E a meninada vai embora. Só que às vezes joga a pedra, acerta no vidro da casa, né? Não é assim? Quebra o vidro da porta, da janela. E quem sai lá fora? Quem sai lá fora? Dono do quê? Porque o pé de fruta tem... Quando aquele pé de fruta tem dono, o dono sai e vai perguntar: por que quer pegar o que eu não? Por que quer aquilo que você não me pediu? Tem algo que é extraordinário. Árvore pronta que dá fruto, você pode pegar fruto, dá outro. Carrega no outro ano. Agora, a árvore que não dá fruto é só árvore que ano não dá fruto. Agora, o que impede a gente, muitas das vezes, irmãos, o que acontece, ou porque tantas das vezes a gente sofre, a gente passa por momentos na nossa vida que a gente não entende, a gente começa a questionar Deus, parece que Deus não responde, parece que não vem nada, aí vem alguém e vai pregar, e Deus fala com ele todo dia. A pergunta é: como você vive como eu vivo? Existem pessoas que vivem no sacrifício, existem pessoas que vivem para não sacrificar. Existem pessoas que vivem para aprender, existem pessoas que vivem, mas negligenciam o aprendizado. Vou lhe dar um exemplo. Apóstolo Paulo, ele caiu no caminho do cavalo. A Bíblia nos ensina que ele vai ficar o quê? Cego. Alguns estudiosos tentando tirar a visão que nós temos, pentecostal, que Deus derrubou, ficou cego, vai o profeta. Eles falam que ele teve um coma ali nas córneas e por uns dias ficou cego e depois volta. Falou que é um trauma que dá e depois volta. Só que assim, se a visão voltasse por um trauma, o cara não passaria o resto da vida dele sendo açoitado, sendo preso, acreditando em algo que ele viu sendo cego. Então a gente tem que prestar atenção no que a Bíblia ensina. Não no fato, mas na história. Tem gente que olha para o fato, olha o agora, mas esquece da história. Tem gente que olha para o momento, mas esquece do projeto. Tem gente que olha para a Bíblia e esquece que Deus prova fundamento. A Bíblia diz que o Senhor vai provar para saber se o fundamento, estamos colocando fundamento ali, estamos orando, estamos buscando, estamos jejuando, mas por que motivo? Quando vier o dia da provação, se aquilo que você está edificando não for de material nobre, ouro, algo que o Senhor põe ali e aguenta o fogo, vai cair. Não vai aguentar. O que isso quer dizer? Isso chama a minha e a tua atenção. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas esquecem de um algo. Fulano isso, fulano aquilo, o outro chegou. Você já viu a pessoa que ela nasce num berço humilde e ela se torna um grande empresário? Todo mundo quer ser um grande empresário. Todo mundo está pronto para ter dinheiro. Quantas mães perdeu o filho? Quantos irmãos perdeu o irmão por causa do dinheiro? Por que por causa do dinheiro? Porque quando cresceu demais, achou o outro pequeno demais. E se afastou porque alguém vai pedir, alguém vai querer.
e contaminou uma parte do corpo. Qual parte? O seu coração. O que contamina? A avareza. Quando a avareza entra, hoje eu não posso, não. Então, aí entra em princípios que são bíblicos. Subiu, mas pode. Agora, se o fundamento for ouro, subiu, é provado, mas vai continuar? Subiu, é pau, é feno, vai? A coisa mais difícil que tem é voltar a levantar. A coisa mais difícil que tem é você se pôr de pé. E eu vou te falar uma coisa: só se põe de pé quando mãos estende. Ninguém caído levanta sozinho. Ninguém caído levanta sozinho. Não é o que a Bíblia ensina. Jesus levanta. Exatamente. Ele levanta, mas ele usa alguém. José passou ismaelita lá. Tirou, mas para levantar ele, tirar ele do buraco, foi anos. Cadeia, frustração, perdeu toda a família. Para ele viver um sonho. Para onde ele dar fruto. Não tem grande homem se não tiver grande história. Não tem grande se não tem sacrifício. Irmãos, eu tenho um bom conhecimento com pessoas que é fora do nosso meio aqui. Homens de Deus. Quando eles vão no meu trabalho, nós ficamos horas lá conversando. Pagaram um alto preço. E alguns ainda estão pagando. Paulo, 3 anos de molho. Deserto, aprendendo com o Espírito Santo. Ao todo, 11 anos escondido. Quando ele sai pronto. Maior doutrinador de igreja. Paulo e Pedro deu o maior assunto na Bíblia. Sabe por quê? Pedro protegia os judeus, Paulo protegia os gentios. E demorou para entender. Só que quando Paulo começa a caminhar, Paulo está cheio de vontade de caminhar. Só que não sabia que o caminhar tinha açoite, cadeia. Não sabia que o caminhar era com sofrimento, com lágrima. Muitos vêm para o Senhor, e eu sempre estou dizendo, não é fácil. A Bíblia nunca nos enganou. Quanto mais te é dado... Então olhamos para a palavra do Senhor e perguntamos agora, o que é essa raposinha aqui? Abra a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 17. Eu disse que raposas são pecados. Jeremias 17 vai nos ilustrar bem o que é isso. Como procede para nós. E como evita os frutos em tempo de colheita. Eu vou lendo aqui o texto do verso 1 até o 11 para os irmãos terem compreensão melhor. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro com diamante pontiagudo, gravado na tálba do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, o monte do campo. Os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo
te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparte o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, verso 9, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando olhamos aqui Jeremias trazendo nesta passagem algo que é tremendo. Aqui nós somos o quê? Árvores. Mas olha que interessante, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Eu vejo muita gente que pega o verso 5 e diz: maldito o homem que confia no homem. Eu vou te falar de um jeito simples para você entender. Maldito és tu quando você confiar em você mesmo. Maldito é você quando eu, cristiano, confiar nisso aqui, ó. Eu sou, eu posso, eu faço, eu vou, eu quero, eu tenho. Never. Qualquer momento tomba. Levanta, por gentileza. Deixa sua Bíblia com ele. Segura no meu braço. Um dia eu confiei no João, mas por algum motivo só não caí. Só não caí por quê? Quem está segurando? Vai haver momentos na minha e na tua vida que, se não tiver alguém te segurando, Paulo disse apenas para nós cuidarmos, nós que estamos de pé, para não. Jesus disse na comissão dos 70, vai de 2. Agora você entendeu? Agora, se eu andar com alguém que não tem força, como que ele sustém o meu peso? No exército nós aprendemos, agora o irmão Luiz vai lembrar disso. No exército nós aprendemos algo, nós temos canga no exército. É chamado de canga, o companheiro. O que é o companheiro? É o amigo que foi delegado por alguém para andar junto. O canga no exército vai de 2. Geralmente ele pega o gordo e o magro, o alto e o pequenininho, que é para um judiar do outro, porque é desigual o negócio. Mas funciona assim, mas geralmente o magro carrega o gordo, o baixinho carrega o grande. É o contrário. Porque a gente está acostumado a olhar na ótica humana. Aqueles que treinam sabem com quem pôr, porque sabe, vamos colocar o grande e o pequeno carrega o grande. Por quê? Eles já sabem que a estrutura do outro não dá. Aí você olha, você fala, é desigual. Deus faz do mesmo jeito. Senhor, como assim? Desse jeito não dá. Deus fala, tu não caiu ainda. Quando tu cair, você vai ver a força que tem. Então, quando nós olhamos aqui, agora nós entendemos. Maldito eu quando eu confio em mim mesmo. Ele diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Quando nós estamos apoiados em nós mesmos, e você se frustra, você olha, vou falar com quem? Com quem? Agora olhamos e vemos, verso 7. Bendito o homem
que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Porque ele é como a árvore. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha que tremendo. E não receia quando vem o calor. O que é? Não receia quando vem o calor, porque a árvore em tempo, quando aquece demais, verão chegou. Em algumas regiões o calor, nós lá na Bahia, né? Lá na Bahia chega o tempo do calor. O que acontece com a região toda? Seca? Muda a visão? Quem é da Bahia entende que daqui a alguns meses vai voltar tudo de novo. Quem não é de lá vai falar: imagina que eu vou ficar num lugar seco desse. Por que a árvore não morre? Tem árvore que sobrevive, mas lá a maioria dá fruto? Não, né? Mas tem época que você pode correr o meio. Eu andei lá. Tem um monte lá que tem nada, mas tem um monte de embuzeiro lá no meio. Tem ou não tem? Eu lembro que os meninos falavam assim para mim, assim, ó, come imbu para matar a sede. E falou para mim assim: se você comer bastante mel, mata a fome. Só não falou que à noite dava dor de barriga. Eu ia pregar bem à noite, irmãos. Passei mal, irmãos. Oh, Jesus. Um dia vocês vão para lá. Vocês vão ver. O que acontece? Não receia quando vem o calor. Quando as raízes vai para onde tem fonte de água. Quando a nossa fé, quando o nosso entendimento, o nosso coração, ele está direcionado ao Senhor, não há medo. Qual medo? O que perturba? Para tudo a Bíblia ela vai dar respaldo. Para tudo a Bíblia ela vai dar direção, ela é a bússola do cristão. As pessoas têm medo de provação. As pessoas têm medo de perder. As pessoas têm medo de arriscar algo. A partir do momento que começamos a ter medo, somos impedidos imediatamente de fazer qualquer coisa. Por quê? É o medo daquilo que a gente não conhece. É o medo daquilo que a gente começou a viver, que saiu do normal. A maioria das pessoas está vivendo no normal, mas quando Deus ele começa a trabalhar, quando Deus ele começa a pegar para extrair fruto, ele começa ali o trabalho, a gente diz: Deus, está doendo demais. Senhor, não estou aguentando não. Estou não. Já falei aqui várias vezes, irmãos, eu não desejo para ninguém o que eu passei. Eu não desejo para ninguém. É que tem muita coisa aqui que eu não conto. Não vai mudar nada eu contar. Não muda para ninguém. Só que quando olhamos para isso aqui, nós vemos. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Ó, a folha fica verde. Tá calor, tem folha. Sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar. Quem verdadeiramente está no Senhor, há um tempo, Jeremias ele diz aqui que há um tempo que tudo seca.
Só que os verdadeiros continuam dando fruto. Você vai olhar, tá seco, não tem. Mas você vai olhar, por que que só ali tem? Não tem, tá secando. Por que que ali ainda tem alguma coisa? É isso que Jeremias está dizendo. Jeremias está dizendo que quando a raiz, para ela acessar o ribeiro, primeira coisa, ela tem que estar escondida. Raiz exposta, alguém mata, alguém corta. Raiz escondida, ninguém toca. Eu nunca vi ninguém indo numa árvore e falando assim, eu vou cavar aqui só para me cortar essa raiz. Irmão, quando vai construir, que você encontra uma raiz, que ela é um obstáculo, aonde precisa fazer um alicerce de um muro, quem trabalha aqui em obra, os irmãos Rodrigo, os irmãos aqui que trabalham, sabem. É um trabalho danado, pra você cortar uma raiz. Sabe, é trabalhoso cortar uma raiz. E pode ter certeza que se não arrancar a árvore, aquela raiz vai atravessar aquilo lá. Demora, mas ela atravessa. Sabe o que ela faz para atravessar? O homem tem profundidade, ela não, ela vai descendo. Ela vai, ela vira, ela contorna e passa de novo. A árvore, quando toma proporção, não tem o que impede que está embaixo. É que geralmente as pessoas só olham para cima. Cuidado com o que os teus olhos vê. Às vezes não é árvore grande, mas é raiz muito profunda. O que o Senhor disse para mim foi o seguinte: é tempo, já está florido, vai dar fruto. Agora, qual que é o perigo do pecado quando está prestes a dar fruto? Enganoso é o coração, verso 9, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Enganoso é o coração. Eu tinha um hábito. Dentro disso aqui eu vou explicar para vocês. Eu tinha um hábito de ser movido pela emoção. Por muitos anos eu agi pela emoção. E as coisas para mim davam errado. Eu começava projetos e nunca terminava. Mas eu não sabia começar, eu não sabia o meio do projeto e não calculava o fim do projeto. Quando o Senhor me converteu e eu vim para Cristo, estudando a palavra, eu mudei hábitos e criei princípios que a Bíblia introduziu no meu coração. Eu comecei a calcular gasto de todas as maneiras. Eu comecei a calcular tudo que eu faço eu calculo. Algumas vezes você já pensou assim, nossa, essa palavra foi desnecessária? Às vezes você pode olhar e falar assim, foi desnecessária. Mas em oração ela foi calculada para te provocar, para te cutucar, para você chorar. Porque Deus trabalha com projetos. Nós somos projetos de Deus. Só que tem muito projeto que não foi concluído. Mas Deus, ele cumpre sim, mas muitas das vezes nós não queremos que ele conclua o projeto. E se tem alguém que respeita, é Deus, é Jesus. Ele não vai fazer aquilo que nós não queremos. Mas para ele fazer o que ele quer, nós não vamos passar tranquilamente. Eu começava algo e eu parava. Eu não conseguia terminar meus projetos, o dinheiro não dava. Eu olhava, via tudo sem terminar. O Senhor me converteu, eu vim para a igreja, comecei a aprender a palavra do Senhor, meditar profundamente na palavra do Senhor. E eu entendi.
Quando o Senhor começou a me ensinar, eu trabalho 1 ano para gastar 1 mês. Em 1 mês eu consigo fazer aquilo que em 1 ano eu não faria. E eu nem ponho a mão. Aí às vezes a gente olha e fala assim, por que a pessoa é tão chata? A pergunta seria, qual é teu projeto? Meu projeto hoje é terminar o que eu comecei. Porque eu aprendi. Quando a gente começa um projeto, ele custa caro e haverá perdas no projeto. Haverá, muitas das vezes, dias que você vai dormir preocupado. E quando você olha para cá, o coração da gente é algo que nós devemos cuidar. Porque aonde entra o pecado que destrói os projetos de Deus na nossa vida e impede a gente de dar fruto. É interessante, não é? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Provérbios 16 diz que se a gente confiar o projeto na mão do Senhor, Ele firma os nossos... Para quê? Para tudo dar certo. Eu comecei a praticar a Bíblia e falar, Senhor, eu preciso de tal coisa, eu não tenho condição. E começar a guardar de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. E nunca sentia vontade de comprar nada, sempre... Quando chegava no tempo certo, o dinheiro estava lá. Eu comprei na hora que eu quis? Não. Quantas vezes você quis comprar algo, quando você teve o dinheiro, você comprou outra coisa? Já aconteceu isso com vocês? Já? Porque aquilo nunca foi verdadeiramente um desejo real. Era só uma ilusão. Aonde nasceu a ilusão? Aonde nasce a ilusão? Aí você olha e fala, nossa, devia ter comprado outro. O tal do ser humano emocionado é igual o menino quando pega a moto, você vê eles na meio da rua, pam, pam, tá tudo certo, né? Até ele cair. Quando a moto cai, badaia tudo. Aí ele fala, nossa, se eu tivesse só usando para andar, não estava parada lá na garagem. O camarada quando bebe fica emocionado demais, acelera o carro, aí vai lá na oficina do irmão Luiz falar pro irmão, me ajuda irmão, me ajuda. Pode te ajudar, não beba mais. Por quê? As consequências da emoção, um momento vai custar talvez anos de trabalho. Um erro vai te custar um casamento. Um erro de um médico custa uma vida. Um erro do piloto de avião custa várias vidas. Às vezes, por ficarmos desatentos à palavra, perdemos algo que lutamos tanto, que sonhamos tanto, pedimos tanto ao Senhor. Um momento que emocionamos com alguma coisa. Eu não dou ênfase ao que falam de mim, ou ao que falam das pessoas, a não ser que falem um na cara do outro. Isso não me perturba. E se perturbar, eu te digo, Salmo 120. Lê lá o que Davi orou. E você vai ver o que Deus faz. Tudo está dentro da palavra do Senhor. Então olhamos, o Senhor ele esquadrinha o coração. Por que esquadrinha o coração? O que está lá dentro? As intenções. Aí diz mais, eu provo os pensamentos. Por que Deus prova nossos pensamentos? Vou dar um exemplo bíblico para você. A Bíblia diz que Saul teve sono, tadinho, estava cansado.
Ele só tinha um probleminha, estava em guerra com Davi. Davi estava em guerra com Saul? Não, eu disse que Saul estava em guerra. E Saul vai dormir aonde? Numa grota, num buraco, numa cova. Se escondeu, ficou escondidinho ali, os guardas do lado. Quem estava lá dentro? O homem dormiu tanto. E Davi sentado. Agora imagina Davi assim, ó. Cansado. Imagina Davi só olhando a cena. Davi em todo momento viu todo mundo vindo, estava desesperado? Não, Davi estava sentado assim e ninguém via Davi. Davi lá todo dormiu. Peraí. Passa a mão na espada. Deus provando o pensamento e o coração de Davi. Mato ou não mato? Se eu matar, eu levo a cabeça. O homem está acostumado a arrancar a cabeça e chacoalhar. Só dar uma chacoalhada lá fora, acabou o problema. Capa um pedacinho da capa, quarto. Agora eu vou dormir. Eu já arranquei um pedaço dele. Da pele. Do cabelo. O que ele tirou? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus olhou para Davi e viu o coração de Davi, viu o pensamento de Davi, viu o sentimento de Davi, não precisa matar. Já está morto. Só declara para ele. Davi saiu lá fora, ele com o exército. Agora imagina ele olhando, Saul olhando para Davi, dizendo, agora nós mata. Aí ele pega e mostra um pedaço da capa, Saul. Aí Saul olha para si mesmo, e imagina uma espada transpassando ele. E fala, ele me poupou. Você não entendeu? Como que Saul mataria Davi na frente de todo um exército, sabendo que ele já tinha sido morto? Naquele momento, Saul se envergonha e vai embora. Porém, o coração de Davi passa na provação, mas o coração de Saul não. Porque Deus vê lá dentro, Deus está provando. Nós somos assim. Você acha que Deus não vai olhar para dentro do teu coração? Você acha que Deus não conhece hoje a rapina que está no teu coração? Você acha que Deus não conhece hoje o teu pensamento malicioso que está na tua mente? Você acha que Deus não está vendo os teus projetos? Deus mandou dizer nessa casa hoje, tira a raposa, tira as raposinhas. Deus mandou declarar nessa casa hoje, que eu estou sondando corações e estou vendo pensamentos. Está na época de dar frutos espirituais. Aleluia. E o Senhor vai dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas. Um ato errado, meu e teu, gera consequência. Gera. Todo ato sobre o altar tem consequência. Todo ato dentro da igreja tem consequência. Todo ato que nós, na presença de Cristo, fazemos lá fora tem consequência. Consequência de pequenos sentimentos. Glória a Deus. De pequenos sentimentos, raposinhas. O que traz para a gente? Intriga, ira, discórdia. O que traz dentro da vinha? A preocupação de Deus é a vinha. A preocupação do Senhor é a igreja. Quando nós fazemos algo em particular, é uma situação. Quando nós fazemos algo com a igreja, é Deus. Porque a igreja, o corpo, o cabeça é Cristo. Pastor, mas por que muitos não falam deste texto? Porque não é algo tão simples a ser pregado. Agora, eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, já estamos terminando, em Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 18.
Enquanto os irmãos procuram, só para os irmãos entenderem, Jesus está falando da tradição. Ele está falando com os anciões sobre o comer com as mãos, quando os discípulos são repreendidos. Seu discípulo come com a mão. Tem que lavar os copos, jarro. E o Senhor Jesus vai responder para aqueles anciões que estão ali incomodados com as mãos sujas dos discípulos. Amém? Mateus 15, 18. A resposta de Jesus. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O que contamina o homem sai de dentro. O que o Senhor disse foi: a raposa está na vinha, a raposinha está na vinha, está dentro do coração. Se não tirar do coração, eu garanto uma coisa: vinha não morre. Porque a árvore que está alicerçada nas águas, que tem raiz, não perece. No tempo de escassez, eu vivi isso. Eu vivi, muitos irmãos aqui estavam comigo. Covid, escassez, portas fechadas. Sabe, tinha uma vinha dando fruto. Tinha uma vinha entrando na casa, milagre acontecendo, endemoniado sendo liberto, família sendo restaurada. Era seca, não tinha nada, mas tinha raiz. Havia raiz ainda. Havia raiz que estava ligada no ribeiro. Pessoas presas dentro de suas casas, pessoas doentes, o Senhor dizendo: vai porque vocês não adoecem, vai porque eu sou com vocês. Caminhamos num tempo de seca, de sequidão. Não tivemos medo. Que dia, pastor? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí começava de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Era todo dia, todo dia. Mas os irmãos não trabalhavam. Eu lembro quantas vezes os irmãos saíam de madrugada para trabalhar. Mas à noite o telefone tocava, estava nós numa casa. Irmãos, todo dia tinha casa. Eu falei: gente, se esse povo reunisse fosse para a igreja. O problema é que não é toda a igreja que é vinha. Você está olhando para tempo físico, né? Você está olhando para placa, para nome. Enquanto Deus está olhando para dentro de você. Você está olhando para que a estrutura. Deus está olhando para aquilo que é criação. Foi criado pelas mãos dele. Se cada um dos irmãos que está aqui não tiver ligado verdadeiramente no Senhor, no dia da seca, no dia que foi inverno, todos vão ter folha. Mas quando vier a seca, como que você vai sobreviver? Como que você vai se manter em dias que você vai olhar para fora e vai ver assim: a escassez chegou. E não são apenas como vivemos um tempo atrás. E sabíamos que as igrejas fechariam, estávamos prontos para isso. Porque hoje, como muitos dizem, Deus revela tudo para eles, né? Não, tudo não, mas tudo que foi falado aconteceu. Aleluia. E está acontecendo. Agora, quando o Senhor vem e nos alerta, irmãos, o que fazemos com o alerta do Senhor? O que procede do coração? Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não era para mim fazer eu estou fazendo. O que procede do coração, irmãos? Às vezes tem um sentimento tão pequeno ali, vou ajudar, mas ele é sufocado pela avareza. Às vezes vem um sentimento, eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, mas ele é sufocado pelo orgulho. Às vezes a mudança que é para mudar toda a tua vida espiritual, você sufoca com outro sentimento. E Deus olhando. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida como se nós fôssemos donos dela. E não é assim. Em partes, nós temos um direito. O direito de viver.
Até quando não sabemos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Eu recebi um conselho de alguém que disse assim para mim: não fale na igreja que a tua vida está bem. Disseram isso para mim. Não fale na igreja que a tua vida está bem. Não fale na igreja que a tua família está bem. Porque tem pessoas que não querem ouvir isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu me chamo Cristiano Alves de Almeida. Tenho 39 anos de idade. Tenho 39 anos de idade. Cresci dentro de uma igreja. Fugi de Deus quase toda a minha vida. Porque não queria estar aqui. Pastor, o senhor gosta de ser pastor? Não gosto. Não gosto. Eu gosto de orar pelos outros. É que todo mundo só vê o que está por fora. Não consegue enxergar o que está por dentro. Não gosto. Deus sabe. A minha vida mudou quando eu peguei a Bíblia e falei: vou ser fiel. Vou ser fiel. Enfrentei um monte de coisa, irmãos. Nunca sozinho, sempre com Jesus. Para chegar aqui hoje e falar para você que quem prega tem vida financeira boa, que quem prega tem família no caminho, que quem prega tem nome, que quem prega não deve nada para ninguém, que quem está ensinando é idôneo, que quem está aqui não mendiga. Sabe por quê? Porque vive com o dono da palavra. Pastor, por que o senhor faz questão? Porque quando você começar a andar com um derrotado, se torna derrotado. Quando você perder a esperança de um dia a tua vida melhorar, acabou ali. Quando você perder a vontade, perder aquela vontade que você tem de buscar as coisas espirituais, você não recebe mais. Quando você perder direção do que é certo, vai começar a andar errado. A Bíblia diz: aqueles que ministram sobre o altar tem que ter uma vida diferenciada, porque vai prestar conta. E esse prestar conta é algo muito intenso. Hoje nós vemos pelos meios de comunicações muitas pessoas, estudiosos, eles falam: Deus não fala com ninguém. É tudo através de... Pega a Bíblia, vai para tua casa, fica lá. Hoje a gente tem a teologia LGBT. Alguém já viu isso? Já viram? Já? Tem hoje os pastores LGBT e eles... Tudo na Bíblia eles dão um jeito de mudar. Mas a verdade não tem como se mudar. Não dá para escapar. Não dá. Põe a mão no teu coração. Põe a mão. Isso, põe a mão. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Esse coração que está batendo, Jesus colocou aqui nessa igreja. Sabe para que Jesus te colocou aqui? Para um dia você dar fruto. Jesus te colocou aqui para um dia você ter vida em espírito. Para você não ser mais um lá fora. Sabe por que Jesus te colocou aqui? Porque quando Ele te encontrou, Ele viu o teu estado. Sabe por que Jesus te pôs aqui? Porque tinha alguém com vida na presença dEle para estender a mão e te segurar. Sabe por que Ele te trouxe até aqui? Para você escutar. Que se você não limpar esse órgão aí, esse coração, se você não mudar a direção dos teus pensamentos, o Senhor, Ele está te olhando, Ele está te observando, Ele está vendo o que está nascendo, Ele está vendo e Ele sabe o que vai produzir. Irmãos, um dia vocês vão estar
cuidando de uma igreja, em outro país, em outro estado, ministrando. Senhor, mas eu não faço, eu não vou, não acontece, não está pronto. Deus não manda a gente para morrer, Ele manda a gente preparado, porque ninguém que anda com Jesus perde guerra. No tempo de sequidão vai dar fruto. No tempo que ninguém mais estiver fazendo nada, é você preparado. Enquanto o mundo está mostrando folha, quando não tiver mais nem folha, Ele vai dizer: é tempo de dar fruto. Agora vão saber que eu sou na tua vida. Vão entender. Não vai ter como questionar o que você está vivendo. Mas limpa o coração. Tudo procede daí. É dentro de você. A escolha ela é sua. E eu encerro dizendo algo que eu acho maravilhoso em Cristo. Eu acho maravilhoso. Toda vez que eu dobro o joelho e eu penso assim: Senhor, eu vou parar. Aí eu fico pensando depois: mas eu vou fazer o quê? Guarda, irmãos. Tira as raposinhas. Tira aquilo que entristece teu coração. Tira aquilo que te magoa. Vai na tua casa, na tua família. Olha os textos bíblicos. A gente, com algo no coração, mas a gente pode nem ofertar ao Senhor. Não é igreja, irmãos. Tudo a gente põe desculpa nessa vida. É Cristo. Estamos em Cristo. Guarda essa palavra. Medita nessa palavra. E busca no Senhor. Alicerça as suas raízes no Senhor, cada vez mais. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, amado, eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor venha abençoar a casa, a família, os projetos. Nos ajuda, Senhor, para que os nossos corações venham estar, Senhor, conforme a Tua palavra. Senhor, que os nossos pensamentos venham estar direcionados pelo Teu Espírito. Abençoa cada um, Senhor, que está presente, cada um que não pôde vir. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.